E hoje teremos uma apresentação de uma aula da forma Xuanxin Quan. Essa forma geralmente é ensinada como um quarto Kati na escola Shaolin do Norte e se chama Fura Coração ou Punho Fura Coração. O nome mais moderno seria o Punho do Coração. E aqui nós iniciamos como uma aula típica de Shaolin, das formas, faz a saudação com as mãos de lança, indo à frente, os socos à têmpora, braços cruzam à frente, bloqueio lateral com a palma e acima com o punho cerrado. Faz o movimento rotativo do braço, o soco fura coração, troca de perna, dá o coice, bloqueio com palma no horizonte, soco do sol com chute combinado e o soco duplo. São características bem marcantes da escola Shaolin. E aqui um movimento bem peculiar, mais uma vez, meus amigos, que é o movimento do cavalo manco, ó, posição da perna, ó, perna esquerda na pontinha, ó, e o peso jogado ali para a perna direita. Faz o coice, faz o contrapasso, coice, palma, soco do sol, daí continua. Eu resolvi tocar nesse ponto mais uma vez porque é uma posição de perna que ela não é tão característica dos outros, né? E aqui, continuando as sequências, faz a posição do grow, ó, o ataque por cima e volta segurando o braço e aplicando o gancho. As duas mãos bloqueiam ali à frente, ó, os braços cruzados também pode servir para iniciar uma chave, abrir os braços. Esse movimento aí é saindo de uma pegada, e esse outro movimento que as mãos se juntam em gancho, né, é uma chave. E aí soco por cima e soco por baixo. Soco por cima e giratório, mais uma vez aqui mostrando, ó, bloqueia, abre os braços, sai do movimento, junta ali ao gancho, movimento de chave, defende embaixo, soco por cima e soco por baixo. Esse soco que vai de cima para baixo é bem característico de estilos do sul, tá bom? E aqui essa posição que bloqueia embaixo, depois faz aquela posição contemplativa, né? Soca e chuta em duas direções, palma, bico da garça ali no olho, bloqueia e segura a posição ali. Posição mais contemplativa do que ataque, né? Porque os katis, eles também têm características de contemplação da natureza, dos elementos. Então nem todos os movimentos necessariamente são ataques, como esse daí, ó. Que é um bloqueio em cima, uma tirada, mas é uma posição contemplativa, né? Aí já vem um soco duplo, ó, sai da pegada, soco fura coração, chute, palma da mão para cima e soco. Montar cavalo e aplicar o soco, ó. Chute para fora, tipo como se fosse um chute machado, né? Ó. Agora faz a rotação para sair do movimento, aplica o soco, chute. Não dá para ver muito bem nessa direção, mas é um pulo com soco, e aí o montar cavalo e aplicar o soco. Soco duplo perfurante, molha em cima da cabeça como se fosse puxar o braço de alguém que lhe segura. Soco, soco. Mão ali em cima é como se fosse puxar, ó, a mão de quem segura. Tosse, soco duplo. Movimento de punhal. Esse movimento, como se fosse sacar um punhal da bainha e golpear para os dois lados. E aqui uma demonstração simples, sem executar com performance, treino de uma forma bem tranquila, definindo as posições de perna. É uma coisa que eu particularmente gosto muito, ao invés de fazer simplesmente com velocidade. Eu gosto muito de treinar definindo posições
como se eu tivesse tipo numa sessão de treinamento, aprendendo ainda. Daí é mais que uma característica minha, mas se você quiser executar sem parar a sequência, entender, de uma forma quase que aeróbica, você pode, a seu critério, não tem nenhum problema. Cada pessoa tem suas próprias características, não é? Eu gosto mais de treinar dessa forma aí. E aqui é uma gravação antiga, também tinha mania, estava no outro celular esse vídeo. Tinha mania de treinar em casa e fazer umas gravações também para depois observar. Ali eu estou fazendo já a posição um pouquinho mais fechada, ó, de perna, né? Parando e telegrafando para guardar também as sequências como se fosse um registro. Também estava bem mais magro aí nessa época, acho que eu estava com uns 80 e poucos quilos, né? Minha altura para minha estrutura óssea, fico bem magro com esse peso. E aí o mesmo kati sendo executado, ó, ele tem essa habilidade de chutar para os dois lados e rotacionando o pé. Essa é uma forma desse kati também treinar equilíbrio, tá bom? Então quando você treina ele também firmando as posições de perna, você também está treinando resistência, força e equilíbrio. É um kati muito legal, um dos katis que eu mais gosto, tá? Um kati que ele tem essas sequências de soco, ó, soco múltiplo, já vai de novo, ó, a base parada, ó, soco, e agora vai fazer aquele movimento de saque de punhal. E aqui temos a demonstração 3 de um treino livre que eu estava fazendo. Tinha gravado dessa forma, uma posição frontal, mas pegando um pedaço ali da diagonal. Digo, uma posição lateral, pegando um pedaço da diagonal para mostrar ele em outra perspectiva. Que às vezes a gente, quando assiste um kati numa só perspectiva, a gente pode ter algum problema de uma falsa percepção de um movimento, de uma postura, de uma trajetória, como ali os joelhos, ó, cruzados, tá vendo? Ó? Cruzado por trás do calcanhar. Quando é de frente, às vezes parece que você está fazendo um agachamento, mas isso daí é um passo do dragão. E aí, ó, o movimento de fazer chave, o movimento ele é executado de uma forma bem sutil, mas a aplicabilidade dele é executar uma chave usando ambos os braços. Finalizando essa primeira aula do kati, movimentos, ó, de sacar punhal para os dois lados e o chute circular, ó, com o peão, né? Com o peão parado, a perna embaixo, ó, você, ó, executa o chute peão. Olá, meus amigos, e assim chegamos ao fim dessa aula. Lembrando que cada parte dessa você precisa treinar por um número de vezes antes de seguir em frente. Então você não pode se sabotar, tá bom? Pratique, revise, está bom? Aprenda a próxima parte. Conseguiu decorar? Treine as duas primeiras partes. Treine a terceira parte. Ficou bom? Junte a primeira com a segunda e com a terceira, e assim progressivamente. Vai chegar um momento em que você vai conseguir treinar praticamente sem parar partes maiores. Você vai conseguir aprender partes maiores com mais facilidade, tá bom? E no caso de dúvidas, deixar as dúvidas no privado, que à medida dos possíveis vamos nos alinhar aí para resolver essas questões, tá? E isso para os alunos particulares, tá bom? E aí a gente vai chegar um nível bom desse kati de treinamento, de repente gravar em outros ângulos. E essa videoaula vai ser liberada em breve para que todos vejam essa primeira parte, e a partir dela, da segunda, terceira em diante, já vai ser reservada só para o pessoal que pratica, que faz parte do grupo, né?
de treinamento que faz os cursos, tá bom? Um abraço e até breve.